O cheiro de comida refinada e os sussurros abafados dos clientes se misturavam ao barulho de talheres tilintando nas porcelanas caras. O restaurante estava cheio, e eu corria de um lado para o outro, equilibrando bandejas com mãos trêmulas. O trabalho era exaustivo, mas eu não reclamava. Pelo contrário, me agarrava a cada turno como se fosse meu único porto seguro. Eu precisava desse emprego. Minha mãe estava doente e minha irmã mais nova dependia de mim, mas aquela noite mudaria tudo. Ei, você aí. A voz grave de um homem ressoou pelo salão. Me virei, surpresa, e vi um dos clientes mais influentes do restaurante se levantando de sua mesa. Ele usava um terno impecável e ostentava um relógio que valia mais do que eu ganharia em anos. Seu olhar me atravessava como uma lâmina afiada. Minha carteira desapareceu. Eu a deixei aqui sobre a mesa. Você foi a única que se aproximou. As palavras atingiram meu peito como um golpe certeiro. Senhor, eu não fiz nada. Minha voz falhou, o coração acelerado. Os outros clientes pararam de comer, curiosos. Alguns murmuravam, outros apenas me observavam com olhos cheios de julgamento. Tem certeza? Porque eu tenho. Você deve ter pego. O homem cruzou os braços, esperando que eu me entregasse como se fosse uma criminosa. O gerente do restaurante, um homem de meia idade sempre ansioso por agradar os clientes ricos, se aproximou rapidamente. Helena, isso é verdade? Sua voz tinha um tom frio. Claro que não. Eu jamais faria algo assim. Minhas mãos tremiam. Olhei ao redor, esperando que alguém me defendesse. Nenhum dos meus colegas se manifestou, nem mesmo Luísa, que sempre dividia o turno comigo. Ela desviou o olhar, mexendo na alça do avental. Não temos espaço para esse tipo de comportamento aqui. O gerente suspirou pesadamente. Você está dispensada, Helena. Pegue suas coisas e saia imediatamente. Senti meu rosto arder. Mas eu não roubei nada. Minha voz saiu desesperada. Acha que ele mentiria? O gerente arqueou as sobrancelhas, como se a resposta fosse óbvia. O chão sob meus pés parecia desmoronar. Eu sabia que não tinha como me defender. Não havia provas ao meu favor, e no fundo, eles nem precisavam delas. Uma garçonete pobre, sem status, sem influência, contra um homem poderoso. Eu já tinha perdido antes mesmo de tentar lutar. Meus olhos arderam, mas segurei as lágrimas. Não daria a eles o gosto de me ver chorando. Respirei fundo, tirei o avental e o entreguei ao gerente. Isso é um erro, murmurei, a voz carregada de raiva e frustração. O homem rico apenas sorriu com desdém, puxando o paletó para ajeitá-lo, como se a simples menção ao meu nome o incomodasse. Sei bem como pessoas como você agem. Pessoas como eu? O que ele queria dizer com isso? Virei as costas e segui para os fundos, pegando minha bolsa com mãos trêmulas. O restaurante já não era meu lar. O lugar que me dava sustento agora me chutava para a sarjeta como se eu fosse um lixo. Atravessei as portas duplas e saí para a rua. A brisa noturna bateu no meu rosto, fria, mas não mais do que o olhar daqueles que me condenaram sem hesitar. Eu não tinha um plano. Não sabia o que faria dali em diante. Mas antes que pudesse me afogar nesses pensamentos, senti uma presença ao meu lado. Um homem alto, de cabelos grisalhos, estava parado ali, me observando com um olhar intenso. Diferente dos outros, seus olhos não carregavam desprezo, mas algo que eu não conseguia decifrar. Moça, seu colar. Franzi a testa. O que tem meu colar? Ele deu um passo à frente, os olhos arregalados, como se estivesse vendo. Um fantasma. Onde você conseguiu isso? Meu peito apertou. Eu não sabia o que ele queria, mas algo me dizia que minha noite estava longe de acabar. O vento frio da noite arrepiava minha pele, mas o desconforto não vinha apenas do clima. Aquele homem, parado à minha frente, me olhava de um jeito estranho, como se estivesse diante de algo impossível.
Seus olhos estavam fixos no meu colar, e seu rosto, que inicialmente parecia apenas curioso, agora exibia uma mistura de surpresa e incredulidade. Onde você conseguiu esse colar? Sua voz soou firme, mas havia um tremor sutil. Minhas mãos instintivamente tocaram o pingente, pequeno e gasto. Eu o tinha desde que me lembrava. Era a única coisa que eu carregava comigo antes de minha mãe me adotar. Nunca soube sua origem, mas sempre foi especial para mim. Eu sempre tive. Respondi, desconfiada. Por quê? O que isso tem a ver com o senhor? O homem franziu a testa, como se tentasse montar um quebra-cabeça com peças que não faziam sentido. Ele parecia atordoado, como se tivesse acabado de receber um choque. Esse colar, eu o dei à minha filha. A frase escapou de seus lábios num sussurro quase imperceptível. Meu coração deu um salto. O quê? Minha filha. Desapareceu há muitos anos. Ela usava um colar idêntico a esse quando foi levada. Aquela informação fez minha cabeça girar. Eu deveria rir? Mandá-lo embora? Como assim a filha dele desapareceu e eu usava o mesmo colar? Isso não fazia sentido. Deve estar enganado. Minha voz saiu hesitante. Man, eu tenho esse colar desde sempre. Ele me estudava com intensidade e pela primeira vez percebi algo além da surpresa, uma tristeza profunda. Era como se ele estivesse diante de um fantasma, algo que queria desesperadamente acreditar, mas temia que fosse uma ilusão. Quantos anos você tem? Ele perguntou com uma urgência estranha. Engoli em seco. 22. Ele prendeu a respiração. Minha filha teria exatamente essa idade. Por um momento, nenhum de nós falou. A cidade ao redor parecia distante. O barulho dos carros, das pessoas, tudo se apagou enquanto aquele homem me observava como se estivesse vendo algo impossível. Quem é você? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ele hesitou, como se não soubesse por onde começar. Então, estendeu a mão. Leonardo Ferraz. O nome não me dizia nada, mas a forma como ele olhava para mim fazia meu estômago se revirar. O que quer de mim? Me perguntei, minha garganta seca. Leonardo esfregou o rosto como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Eu não sei. Eu só preciso entender. Esse colar, se realmente for o mesmo, então há uma chance de que você seja... Ele não completou. Talvez nem ele mesmo soubesse como terminar aquela frase. A ideia era absurda, mas ainda assim... Por que meu coração estava batendo tão rápido? Por que algo dentro de mim dizia que essa conversa mudaria tudo? O nome dele ainda ecoava na minha mente. Leonardo Ferraz. Não significava nada para mim, mas, pela expressão atordoada no rosto dele, eu significava alguma coisa para ele. Eu deveria ter dado as costas e ido embora. Depois de ser humilhada no restaurante, a última coisa que precisava era de um desconhecido me dizendo que meu colar pertencia à filha dele desaparecida. Mas algo na maneira como ele olhava para mim, na forma como sua voz falhava ao falar do passado, me fez hesitar. Senhor, eu acho que isso é um engano. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Leonardo não desviou o olhar. Ele parecia analisar cada detalhe do meu rosto, como se estivesse procurando por traços familiares, por algo que o fizesse ter certeza. Então, sem aviso, ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou a carteira. Olhe isso! Ele abriu e me mostrou uma foto desgastada pelo tempo. Meu estômago revirou. Uma garotinha de no máximo 3 anos sorria na imagem. Cabelos escuros, olhos brilhantes e no pescoço o mesmo colar que eu usava agora. Meu corpo gelou. Essa é a minha filha. Ele engoliu em seco. E esse é o colar que dei a ela. O chão pareceu sumir sob meus pés.
Não. Pode ser. Era coincidência. Tinha que ser. Mas, se era só coincidência, por que meu coração estava disparado? Tentei afastar a ideia ridícula. Eu tinha certeza de quem eu era. Minha mãe, Dona Célia, me criou com amor e nunca houve dúvidas sobre minha origem. Mas então, por que ela nunca falava sobre quando me pegou para criar? Minha filha desapareceu quando tinha 3 anos. Leonardo continuou, sua voz rouca. Ela foi levada de um parque enquanto brincava. Nunca mais a encontramos. Minha respiração ficou curta. O senhor acha que eu sou essa menina? Ele hesitou, como se temesse colocar essa hipótese em palavras. Eu não sei, mas não posso ignorar isso. Preciso entender. Afastei. Um passo. Meus dedos apertavam o colar. Tudo parecia girar. Isso não pode estar certo. Minha voz falhou. Eu sou Helena, filha de Célia. Não tem nada para entender. Tem certeza? Ele perguntou com cuidado. Abri a boca para responder, mas as palavras não vieram. Eu não tinha certeza. Nunca questionei minha história porque nunca tive motivo para isso. Mas agora essa dúvida rastejava pelo meu peito como uma sombra ameaçadora. Me deixe ajudá-la a descobrir a verdade. Leonardo insistiu. Se for um engano, eu aceito, mas e se não for? Engoli em seco. Minha mente gritava para eu ir embora. Mas meu coração queria saber. Porque se houvesse mesmo uma chance de que tudo o que eu sabia sobre mim estava errado, então quem eu era, de verdade? O caminho para casa parecia mais longo do que o normal. Meus passos estavam pesados, minha mente um turbilhão. A cada esquina que eu virava, a voz de Leonardo ecoava na minha cabeça. Se for um engano, eu aceito. Mas e se não for? Tentei afastar o pensamento. Era impossível. Eu era Helena, filha de Célia. Sempre fui. Mas aquela foto, aquele colar, o que isso significava? Cheguei ao pequeno apartamento que dividia com minha mãe e minha irmã mais nova. O cheiro de café, fresco preenchia o ar. Dona Célia estava sentada no sofá, dobrando roupas, enquanto minha irmãzinha, Sofia, brincava com um caderno de colorir. Helena, por que demorou? Minha mãe perguntou, sem tirar os olhos das roupas. Minha garganta se apertou. Eu queria contar tudo. Falar sobre o homem que me abordou, sobre o colar, sobre a dúvida crescente dentro de mim. Mas como dizer isso sem parecer louca? Respirei fundo. Mãe, de onde eu vim? As mãos dela pararam no meio do movimento. Seu olhar encontrou o meu e por um instante vi algo diferente. Algo que nunca tinha notado antes. Medo. O que quer dizer com isso, Helena? Sua voz estava calma demais. Engoli em seco. Eu encontrei um homem hoje. Ele disse que minha história pode não ser o que eu sempre pensei. Ela ficou imóvel. Meu coração martelava no peito. Mãe, como você me adotou? Ela respirou fundo e desviou o olhar, pegando uma camisa para dobrar. Isso não importa, filha. Eu sou sua mãe. Isso é o que importa. Meu estômago afundou. Você nunca me contou como me adotou. Eu nunca perguntei, mas agora preciso saber. Ela suspirou e passou as mãos pelo rosto, como se carregasse um peso grande demais. Eu te encontrei. Minha cabeça girou. O quê? Eu te encontrei, sozinha, quando você ainda era um bebê. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim? Onde? Os olhos dela brilharam com lágrimas. Perto de uma igreja. Você estava em uma cesta, enrolada em um cobertor. O colar estava com você. Eu sabia que alguém te abandonou ali, mas não tive coragem de te deixar para trás. Então, eu te levei para casa e te criei como minha filha.
O mundo ao meu redor ficou em silêncio. Por que nunca? Me contou? Ela segurou minhas mãos, apertando-as com força. Porque você sempre foi minha. Eu te amei desde o primeiro momento. Eu não queria que você sentisse que não pertencia a mim. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu coração estava uma bagunça. Minha mãe sempre foi minha mãe. Mas agora, e se Leonardo estivesse certo? E se eu fosse a filha que ele perdeu? E se eu nunca tivesse pertencido a lugar nenhum? Passei a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, via a pequena cesta onde minha mãe disse ter me encontrado. Via o colar. Via a foto que Leonardo me mostrou. Meu coração estava em guerra. Dona Célia me criou com amor. Foi ela quem cuidou de mim quando eu adoecia, quem ficava acordada até tarde para costurar roupas e garantir que minha irmã e eu tivéssemos comida na mesa. Eu a amava. Mas agora, saber que fui encontrada na rua sem explicação me fazia sentir como um enigma sem solução. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Peguei o endereço que Leonardo tinha me dado e fui ao escritório dele. O prédio era imponente, envidraçado, refletindo o céu cinzento daquela manhã. Meu coração batia descompassado quando informei meu nome à recepcionista. Poucos minutos depois, fui conduzida a uma sala ampla. Leonardo estava de pé, olhando pela janela, mas se virou no momento em que entrei. Seu olhar carregava algo diferente daquela noite no restaurante. Era esperança. Você veio. Assenti. Eu preciso de respostas. Ele fez sinal para que eu me sentasse e puxou uma pasta de dentro da gaveta da mesa. Meu estômago afundou quando vi o que ele colocou diante de mim. Era um relatório. Eu contratei um investigador para analisar algumas informações, e ele encontrou isso. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava os papéis. Meus olhos correram pelas linhas. Data de nascimento. Dados sobre o desaparecimento. Testemunhos. E então, uma informação que fez meu sangue gelar. Uma menina foi encontrada nas proximidades de uma igreja na mesma época em que Camila Ferraz desapareceu. Camila. Era o nome da filha dele, o nome que, talvez, tivesse sido meu. Larguei os papéis na mesa, sentindo a cabeça girar. Isso não prova nada. Minha voz estava fraca. Ainda não, mas há uma maneira de termos certeza. Levantei os olhos para ele, já sabendo o que viria. Um teste de DNA. Meu coração bateu forte contra o peito. Se for um engano, Leonardo começou, mas eu já sabia. Se fosse um engano, eu poderia seguir minha vida. Mas se não fosse, quem eu era de verdade? O caminho até o laboratório parecia infinito. Meus pés estavam pesados e minha mente girava sem parar. A cada passo sentia o peso de uma possibilidade que eu nunca havia considerado antes. E se eu realmente fosse Camila Ferraz? Leonardo caminhava ao meu lado em silêncio, respeitando o turbilhão dentro de mim. Seu rosto estava tenso, mas seus olhos carregavam um brilho que me assustava. Para ele, esse momento era um sonho prestes a se tornar realidade. Para mim, era um abismo. Entramos no laboratório e uma recepcionista simpática nos atendeu. Quando ouvi meu nome ser chamado, minhas mãos suavam. O procedimento foi rápido, uma simples coleta de material genético. Mas para mim, aquilo era muito mais do que um teste. Saímos do prédio sem trocar uma palavra. O silêncio entre nós pesava. Vai demorar quanto tempo? Minha voz saiu baixa. Alguns dias. Leonardo respondeu, passando a mão pelos cabelos. Se for verdade. Ele não terminou. Eu também não queria ouvir. Passei o resto do dia perdida nos meus próprios pensamentos. Me tranquei no quarto e tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. Quando Dona Célia bateu na porta, soube que ela tinha percebido minha ausência emocional. Helena, podemos conversar? Assente, puxando os joelhos contra o peito. Ela se sentou ao meu lado na cama,
os olhos cansados, mas cheios de amor. O que está acontecendo? Você está estranha desde ontem. Hesitei. Eu fiz um teste de DNA. Seu rosto ficou pálido. O quê? Eu conheci um homem. Ele acha que sou a filha dele. O silêncio entre nós se estendeu como uma fenda intransponível. Filha, eu... A voz dela falhou. Por que nunca tentou saber quem eu realmente sou? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Porque eu tinha medo de te perder. Fechei os olhos, sentindo uma pontada no peito. E se for verdade, mãe? O que isso faz de mim? Ela segurou minhas mãos com força. Você sempre será minha filha, Helena. Sempre. Mas será que eu ainda sabia quem eu era? Os dias seguintes foram uma tortura. Cada hora que passava parecia esticar o tempo, me aprisionando numa espera sufocante. Eu tentava seguir minha rotina, mas tudo parecia diferente. Meu mundo, antes tão estável, agora parecia feito de areia, movediça. Na manhã em que os resultados chegaram, Leonardo me ligou. Minha garganta se fechou ao ver seu nome na tela do celular. Helena, está pronta para saber a verdade? Eu não sabia, mas precisava ouvir. Nos encontramos no mesmo escritório onde ele havia me mostrado a foto da menina desaparecida. Quando cheguei, ele já estava lá, segurando um envelope branco. Aqui está. Ele estendeu para mim, mas eu não consegui pegá-lo. O senhor já leu? Perguntei, minha voz trêmula. Ele assentiu, sua expressão carregada de emoção. E então? O silêncio foi a resposta antes das palavras. Você é minha filha. Meu coração deu um salto e depois parou. O ar parecia ter sido arrancado da sala. Meus olhos ficaram presos nos dele, tentando encontrar alguma dúvida, algum erro, mas só havia certeza. Tem certeza? Minha voz saiu fraca. Sim, o DNA não mente, Helena. Você é Camila Ferraz. Fechei os olhos, tentando absorver a informação. Eu esperei sentir algo, alívio, alegria, talvez até choque, mas o que veio foi medo. O que aconteceria agora? Sei que isso é muito para processar. Leonardo falou, sua voz mais suave. Mas eu quero te ajudar a entender tudo. Quero que saiba como você desapareceu. Quero te contar sobre sua mãe. Meus olhos se abriram. Minha mãe biológica. Ela ainda está viva? Ele suspirou. Ela morreu 1 ano depois que você desapareceu. O sofrimento a consumiu. Aquela informação me atingiu como um soco no peito. Minha mãe biológica morreu sem saber o que aconteceu comigo. Eu queria perguntar mais, mas minha mente estava uma bagunça. Então, Leonardo disse algo que fez meu sangue gelar. Mas há alguém que pode nos contar o que realmente aconteceu. Ele deslizou outro papel sobre a mesa. Era um nome. Essa mulher trabalhou no hospital na época do seu nascimento, e eu tenho razões para acreditar que ela sabe a verdade sobre seu desaparecimento. Olhei para o papel, meu coração disparado. Se eu queria respostas, agora era minha chance. O nome no papel parecia brilhar diante dos meus olhos. Marta Vasconcelos. Uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, mas que, segundo Leonardo, poderia ter respostas sobre meu passado. Meu coração pulsava forte. Eu deveria ir atrás da verdade? Ou deveria simplesmente seguir minha vida e fingir que nada disso aconteceu? Leonardo percebeu minha hesitação. Eu sei que é muita coisa para absorver, mas essa mulher pode nos dizer como você foi levada. Engoli em seco. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida já estava em pedaços. Por que não juntar todas as peças de uma vez? Na manhã seguinte, fui com Leonardo até o endereço de Marta. Era uma casa simples, de fachada desgastada pelo tempo. Antes de bater na porta, meu peito apertou.
Eu precisava fazer isso. Quando a porta se abriu, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos desconfiados nos encarou. Quem são vocês? Leonardo foi direto. Queremos falar sobre Camila Ferraz. O rosto dela perdeu a cor. Ela tentou fechar a porta, mas Leonardo impediu. Por favor, precisamos saber a verdade. Marta olhou ao redor, como se temesse que alguém a visse. Depois, deu um longo suspiro e abriu a porta completamente. Entrem, mas não posso prometer que vão gostar do que vão ouvir. O ar dentro da casa estava pesado, carregado de um passado que ninguém queria revisitar. Sentamos no sofá velho e esperamos enquanto ela pegava um maço de cigarros com mãos trêmulas. Camila Ferraz. Nunca pensei que ouviria esse nome de novo. Minha pele se arrepiou. O que aconteceu comigo? Minha voz saiu fraca, ela hesitou. Você foi tirada da sua família, mas não por acaso, foi planejado. O mundo pareceu girar. Planejado? Por quem? Ela tragou o cigarro com força antes de soltar a resposta que mudaria tudo. Alguém queria que você desaparecesse, e essa pessoa está mais perto do que você imagina. Meu corpo inteiro congelou. Alguém quis que eu sumisse, mas por quê? E mais importante, quem? O silêncio pesava no ar como uma tempestade prestes a desabar. As palavras de Marta ainda ecoavam na minha cabeça. Alguém queria que você desaparecesse, e essa pessoa está mais perto do que você imagina. Minha pele arrepiou. Quem? Minha voz saiu mais como um sussurro do que uma pergunta. Marta apagou o cigarro no cinzeiro e me olhou nos olhos. Eu não sei quem deu a ordem, mas sei quem executou. Ela pegou um velho álbum de fotografias e folheou até parar em uma imagem amarelada. Meus olhos pousaram em uma mulher de jaleco branco ao lado de outros funcionários de um hospital. Marta apontou para uma delas. Essa mulher. Essa foi quem tirou você dos braços da sua mãe. Me aproximei, minha respiração presa. Meu coração disparou quando reconheci o rosto. Não. Era uma fisionomia que eu conhecia bem. Eu cresci vendo aquele rosto, porque aquela mulher era Dona Célia, minha mãe. Minha garganta secou. Isso não pode ser verdade. Ela me criou. Ela me amou. Marta balançou a cabeça. Eu não sei o motivo dela, mas eu sei o que vi. Ela saiu do hospital com você nos braços na noite em que desapareceu. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não, ela nunca faria isso. Leonardo permaneceu calado, absorvendo tudo. Então, Marta jogou outra bomba. Ela nunca te contou de onde veio? Nunca te explicou como te encontrou? Um nó se formou no meu peito. Ela disse que me encontrou perto de uma igreja. Marta bufou. Essa foi a história que ela inventou. Mas a verdade é que ela sabia exatamente de onde você veio. O mundo ao meu redor perdeu o som. Minha mãe me criou, me deu amor. Mas tudo isso foi construído sobre uma mentira? Senti meu corpo ceder. Leonardo segurou meu ombro. Eu sei que dói, mas agora precisamos da verdade completa. Fechei os olhos. Eu precisava confrontá-la. E mais do que isso, precisava entender por quê. As ruas pareciam mais frias do que o normal, quando parei em frente à porta do pequeno apartamento onde morei a vida toda. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Meu corpo queria fugir dali, mas minha alma precisava de respostas. Girei a maçaneta e entrei. Dona Célia estava na cozinha, mexendo em uma panela, e minha irmã, Sofia, desenhava sentada no chão. Tudo parecia tão normal, mas nada era mais normal para mim. Mãe, precisamos conversar. Ela se virou ao ouvir minha voz e sorriu, mas ao notar minha expressão, sua alegria se desfez. O que houve, filha? Eu não conseguia chamá-la assim agora.
Eu sei de tudo. O silêncio caiu entre nós. Ela largou a colher na pia, suas mãos tremendo. Helena. Esse nem é meu nome, não é? Minha voz saiu trêmula. Eu sou Camila. Ferraz. O olhar dela se encheu de lágrimas. Você descobriu. Sua voz falhou. Por quê? Minha garganta apertava. Por que me tirou da minha família? Ela deslizou as costas da mão pelo rosto, secando as lágrimas. Eu não queria te machucar. Eu só queria te proteger. Minha mente girou. Proteger de quê? Ela respirou fundo, como se aquele fosse o momento mais difícil da sua vida. Do seu avô. Minha testa franziu. Meu avô? O pai do Leonardo. Meus olhos se arregalaram. O que ele tem a ver com isso? Ele nunca quis que você nascesse, Camila. Ele fez de tudo para separar seus pais. Quando sua mãe morreu, ele tentou tirar você de Leonardo. Queria te mandar para outro país, apagar qualquer vestígio da existência dela. O mundo girava ao meu redor. Eu trabalhava no hospital naquela época. Quando vi a movimentação e soube que você seria afastada do seu pai, eu não pensei. Eu só te levei. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Então, todo esse tempo. Ela segurou minhas mãos, seu olhar desesperado. Eu sei que errei. Eu sei que roubei sua vida. Mas eu te amei, Camila. Eu te criei como minha filha. Eu faria tudo de novo se significasse te manter segura. O peso daquela revelação esmagou meu peito. Eu queria odiá-la, mas não conseguia. Eu preciso de um tempo. Murmurei, me afastando. Ela não tentou me impedir. Saí dali e, pela primeira vez, senti que minha vida finalmente fazia sentido. Leonardo estava esperando do lado de fora. E então? Ele perguntou. Ela fez isso para me proteger. Ele fechou os olhos, absorvendo aquela verdade. Eu respirei fundo. Eu quero conhecer melhor minha família. Mas não posso simplesmente apagar quem fui. Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Você nunca precisará escolher. E ali, entre duas vidas, eu finalmente encontrei meu próprio caminho. A vida, às vezes, nos coloca diante de verdades difíceis, que desafiam tudo o que acreditamos ser real. Helena passou a vida inteira acreditando em uma história, até descobrir que sua origem escondia um passado que ninguém ousava revelar. Mas será que a verdade sempre precisa ser preto no branco? E você? O que faria se descobrisse que sua família não era exatamente aquela que sempre acreditou? Você seguiria em frente ou buscaria entender seu passado, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e refletir sobre histórias que podem mudar sua forma de ver a vida. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer parte desse canal e acompanhar histórias emocionantes como essa. Nos vemos no próximo vídeo.